E aí, galera, empreendedores, capitalistas, vamos falar hoje sobre um tema, né, que, que ele assola muitos empreendedores, né, que são os 5 principais erros, né, financeiros que você não pode cometer na hora de fazer a gestão de uma empresa, né, na hora de empreender. E a gente vai discutir quais são os 5 principais erros. E durante, né, os próximos vídeos a gente vai se aprofundar em cada um desses erros, né, trazendo quais são os problemas que eles causam e como resolver isso, ok? A gente vai começar então aqui, né? Me chamo Gabriel, né? Estamos aqui com o André, meu sócio. E, André, qual é o principal erro? Qual é o primeiro principal erro aí que os empreendedores cometem na hora de empreender? Maravilha, então vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Como o Gabriel bem comentou, me chamo André, sou sócio da Harm. Então vamos trocar uma ideia com relação a esses 5 principais erros, né? Então, assim, a gente fez uma cronologia em que essa ocorrência de erros é como uma escadinha, né? Ele vai acontecendo ali em sequência. Então, o primeiro e o principal erro que acontece, e isso a gente tem base tanto por experiência quanto estudos efetivamente acadêmicos que trouxeram esse embasamento para nós. Assim, o primeiro principal erro é a mistura das contas, pessoa física, pessoa jurídica. André, não entendi. O que é isso? O que é misturar conta? Então, tudo bem. Você foi lá e você abriu uma conta da empresa, por exemplo. E aí chega durante a semana e fala assim, nossa, quero comprar um tênis. Aí você vai lá, pega o cartão da empresa e compra o tênis no crédito. Aí chega um momento que você precisa repor estoque. Aí você pega o teu cartão, pessoa, sei lá, o teu cartão do banco que você tem, que é pessoal seu, você fala assim, não, vou comprar aqui garrafa de água aqui para o meu estoque aqui da minha distribuidora. Você vai lá, compra água e compra para a distribuidora. Gente, isso gera um impacto muito negativo na gestão financeira da empresa. Porque existe uma série de impactos com relação a isso. O primeiro deles é, quando você mistura as contas da empresa, você não consegue efetivamente fazer o controle de despesas e receitas. E como você não consegue fazer esse controle, você não consegue saber, por exemplo, se a sua precificação está certa, qual é a verdadeira margem da empresa, se o fluxo de caixa da empresa é saudável, não é, dentre vários outros fatores. Então, o primeiro item, que é o erro, eu posso até colocar aqui como mais grave, porque ele é o primeiro, porque é em cadeia, é a mistura das contas pessoa física com pessoa jurídica. Então, assim, vai abrir uma empresa, já tem essência de conta da empresa é conta da empresa, conta pessoal é conta pessoal. Se você tiver muita dificuldade com isso, fala assim, poxa, André, mas eu já entrei, já está tudo misturado. Então, assim, a gente vai montar um vídeo, próximo vídeo, com várias dicas que a gente vai mostrar para você como você consegue deixar organizado e deixar as contas bem separadas. E agora, volto para você, Gabriel, qual que é Perfeito. o outro erro, né, o outro maior erro das finanças que geralmente, infelizmente, acaba acontecendo no dia a dia dos empreendedores? Ah, beleza. Cara, esse segundo, igual você já bem comentou, ele já vem ali, já um reflexo desse primeiro, né? E o segundo erro é a falta de controle, né? E aí tem aquela máxima, né? O que você não pode, o que você não pode gerir, o que você não pode controlar. Não, deixa eu ver. É isso, né? Você não pode não Você medir, não você não pode. controla aquilo que você não mensura, né? Você não pode gerir o que você não consegue controlar, alguma coisa assim. Mas é É. basicamente o erro do controle, né? Falta controle. Não saber quanto ganha, quanto gasta, é, de onde vem o dinheiro, para onde vai, né? Esse é o segundo principal erro, né? Enfim, e ele, se você não consegue saber, né, quanto você ganha e quanto você gasta, fica quase que impossível você gerir a tua empresa. Então, anote esse segundo erro, né? Controle. Tenha anotado tudo que entra e tudo que sai da empresa. Tudo que vem de cliente, tudo que são despesas, tudo que são custos. Isso é um dos maiores erros aí que faz com que empresas quebrem, né? E o terceiro erro, qual seria o terceiro principal erro? Vamos lá. Precificação. Então, logicamente, você
mistura as contas da empresa. Se você mistura as contas da empresa, segundo ponto, você não tem controle. Como é que você faz para saber a precificação? Se você está vendendo com a margem correta, com os custos corretos. Então, obviamente, a probabilidade de você estar vendendo de forma equivocada o seu produto ou serviço é muito grande. Então, assim, a partir do momento, qual que é o certo? Você tem as contas separadas, você delimita os controles. Com esses controles de tudo que entra e que sai na empresa, você consegue estimar o que você tem de faturamento, o que você tem de custo, o que você tem de despesa, porque existe diferença entre custo e despesa, vai até mais, tem custo fixo, variável, despesa fixa, variável, então olha só. Então, assim, a partir do momento que você tem essa separação, aí efetivamente você consegue analisar a precificação do seu produto ou seu serviço, analisar de forma efetiva a margem que gera a venda daquele seu produto ou serviço. E aí, efetivamente, como você tem os controles e uma base de dados precisa, você consegue ter um diagnóstico mais eficiente se o teu produto ou seu serviço está sendo vendido de maneira correta. Agora, como é que posso dizer, as contas estão misturadas, você não faz nenhum controle, obviamente que a precificação vai ser impactada por isso. Ou, obviamente, a análise que você for fazer da precificação, ela pode estar incorreta. Você acha que está tendo uma margem de lucro, você acredita que você está lucrando, mas efetivamente não está, justamente por essa decorrência de falhas. E a gente conclui a parte de precificação e agora volto com você, Gabi, qual que é o próximo erro? O próximo erro seria a parte de fluxo de caixa, né? O terror aí dos micro e pequenos empresários, né? Você não ter uma projeção de fluxo de caixa e você não entender o seu fluxo de caixa. Por que a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala de controle, né? Uma coisa é você controlar ali o que entra e o que sai, porém, dentro do que você compra e o que você vende, existem prazos diferentes, né? Você pode vender algo a prazo, parcelado. Você pode comprar algo à vista. Às vezes, né, você tem algumas despesas parceladas. Então, assim, errar no fluxo de caixa, ele pode fazer com que a sua empresa quebre de fato, né? Porque você pode até ter prejuízo. Só que quando você tiver caixa, você está vivo, né? Agora, se você tiver lucro e não tiver caixa, aí, aí você não consegue continuar a sua operação. Então, o quarto erro é fluxo de caixa. Não saber gerir bem o fluxo de caixa da empresa, isso leva a tua empresa à falência, né? E, por último, mas não menos importante, né? Eu passo para você qual que é o último erro, quinto e último erro. Poxa, o quinto e último erro é a falta de indicadores de análise. Gente, tenta pensar comigo. Você está dirigindo um carro. Imagine que não existisse aquele painel de controle ali do carro, ou seja, o indicador de combustível, o indicador de temperatura do motor, o indicador de velocidade, para quem, né, o computador de bordo, etc. Gente, como é que você consegue pilotar um carro sem nenhum indicador? Você não sabe quantos quilômetros por hora você está, você não sabe se a gasolina vai acabar ou não. Eu já tive uma experiência. Uma vez eu precisei né, fazer uma tarefa pessoal e fui emprestar um carro do amigo meu e o indicador de combustível não funcionava. Então, assim, eu andava, sei lá, 5 quilômetros e já parava num posto para abastecer, porque eu falei, meu Deus, eu não sei quando que o carro aqui vai ficar sem gasolina. Então, assim, basicamente funciona da mesma maneira quando você não tem indicadores para sua empresa. Poxa, se você não tem indicadores, principalmente financeiro, como é que você sabe se você está tendo um bom desempenho ou não? Deixa eu tentar deixar mais claro, um bom desempenho, por exemplo, de lucratividade. Será que o produto ou serviço que você está vendendo é rentável? Será que a sua empresa é rentável? Será que a sua empresa gera caixa? Será que, por exemplo, quais custos e despesas aumentaram, diminuíram? Poxa, quais são as margens que você tem? Isso você só consegue ter através de indicadores. E esses indicadores você só consegue montar através das premissas que a gente acabou de falar anteriormente. E é óbvio, se você atendeu todas as premissas anteriormente, o seu indicador vai ser mais preciso. Porque também pode acontecer de você ter um indicador que não mostra a realidade. Imagine, por exemplo, essa mesma situação ali do carro que eu peguei. Ele poderia até ter um indicador. Só que de repente estou andando com o carro, dá pane, acaba o carro. Mas aqui no indicador está dizendo que ele tem um quarto de gasolina ainda. Poxa, eu vou levar no mecânico e vai falar, cara, tá sem gasolina o carro.
putz, a vida, o indicador me pegou aqui, eu achava que eu conseguia andar mais uns, sei lá, mais uns 20 quilômetros aqui, mas acabou a gasolina no meio do caminho. Então, assim, por isso que os indicadores, eles são um mapa de navegação, posso assim dizer. Então, você tem esse mapa de navegação através dos indicadores, que eles vão mostrar para você se você está gastando mais, se você está gastando menos, se você está vendendo bem, se não está vendendo. Existem, por exemplo, métricas de análise horizontal e vertical que vão dizer, poxa, se o seu faturamento aumentou de um mês para o outro, se não aumentou, qual produto vendeu mais, qual produto vendeu menos, quais gastos aumentaram, quais gastos não aumentaram, e assim por diante, através dos indicadores que você consegue, só de bater o olho, tomar decisão. Poxa, você olha uma despesa que aumentou muito de um mês para o outro. Poxa, será que vale a pena essa despesa? Por que essa despesa aumentou? Contando um outro case real, graças a essa análise e a esse controle que a gente teve uma alteração de um fornecedor em que a fatura veio mais cara. Eu fui tocar uma ideia, eu falei, Gabriel, cara, você teve um reajuste e tal, fui dar uma olhada no contrato, não tinha nada. Voltei e-mail, falei, olha, por gentileza, poderia justificar o aumento desse valor dessa despesa? Aí ele voltou, nossa, não, desculpe, foi um erro do nosso sistema, esse valor é incorreto, tal, tal, tal. E era um ajuste, para vocês terem ideia, de R$ 3. Assim, R$ 3 é quase que imperceptível. Mas por que a gente pegou esse ajuste? Graças aos controles, conciliação bancária, porque a gente projeta as faturas de despesa conforme os controles que a gente já tem previstos. Então, assim, qualquer coisa que fuja, que seja mais, a gente já consegue olhar. Fala, opa, mas por que deu essa diferença de R$ 3? Foi algum juros? Foi alguma multa? Foi algum reajuste? Então a gente consegue ser firme nisso. Então é por isso que a gente não deixa nada passar. E é óbvio, não ter indicadores também é um grande erro com relação às finanças. Mas a gente não termina por aí. A gente tem mais um ponto bônus que eu vou deixar para o nosso amigo Gabriel falar para nós. Beleza, cara. Pô, essa questão de andar com o carro sem um indicador de gasolina é muito perigoso, né? A gasolina é como se fosse o caixa da empresa, né? Você não sabe até onde você consegue chegar, né? Se você não tem esse número, né? Por último, mas não menos importante, né? Esse nosso fechamento, então, né? É mais um bônus, né? Assim, nessa conclusão, o que a gente queria falar para vocês, né? Além de olhar esses 5 principais erros, né? É que você consiga também ter esse financeiro, só que ter ele de uma forma mais ágil, mais profissional, né? Seria basicamente você conseguir terceirizar para alguém conseguir fazer toda essa etapa, toda essa organização para você, desde te ajudar a separar a pessoa física da pessoa jurídica, te ajudar a montar os controles, te ajudar a precificar, te ajudar a analisar o fluxo de caixa e analisar e montar os indicadores, né? E esse bônus nada mais é do que a gente, né, oferecer para vocês nosso serviço de BPO financeiro, né? Onde a gente faz tudo isso, né? Por um preço aí 1/3, por um preço menor, né? 1/3 do que seria contratar um profissional para fazer isso, porém de uma forma ainda muito profissional e com muita qualidade, né? Então esses seriam os pontos do vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que nosso público-alvo são empreendedores, então as métricas de visualização de volume não são tanto as que mais importam para nós. Então, se isso ajudou você ou não, né, a gente espera impactar um número pequeno de pessoas, né, os empreendedores, né, que carregam todo esse ônus aí de empreender, gerar emprego, enfim. Comente aqui, né, se foi interessante, se vocês gostaram, compartilhem, né, vou deixar nossos contatos aqui também nos comentários, na descrição do vídeo. E fiquem aí também no nosso canal, se inscrevam para vocês conseguirem pegar aí depois os próximos 6 vídeos, né, explicando cada um desses erros aí, ajudando vocês a corrigir esses erros e explicando quais são os problemas e as consequências deles. Consequências, impactos. Consequências e soluções. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.